Pode colocar o tema da palavra. O tema da palavra nessa noite, muito forte. O Espírito Santo falou comigo muito forte essa semana. E eu creio que Ele falará com você também. E o tema da palavra é: não despreze aquilo que Deus te deu. Esse foi o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra, sabe onde Deus me deu? Por incrível que pareça, eu estava treinando na academia e o Senhor falou comigo. Ele fala conosco em qualquer lugar, é só ficar assim, sensível à voz dele. E ali o Senhor ministrou no meu coração. Eu contando uns testemunhos que havia acontecido, e o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra. Eu cheguei em casa, comecei a anotar, para não esquecer. Queridos, eu queria que você agora, não quero que você vira para ninguém, que você fala para você mesmo, fala assim: essa palavra é para mim. Essa palavra hoje é para mim. Sabe, queridos, o ano já está quase se acabando. Temos alguns dias para terminar esse ano. E o Senhor, Ele tem grandes coisas para derramar nas nossas vidas. Promessas que vai se cumprir ainda nas nossas vidas. Ele quer fazer. Só que muitas das vezes, nós mesmos às vezes temos impedido essas bênçãos, as promessas de se acontecer na nossa vida. E hoje essa palavra aqui é para nós nos despertarmos espiritualmente. É um despertamento espiritual para a igreja, para mim e para você. Para que as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas de hoje até dia 31. Porque é isso que o Senhor tem. Aqui, ó. O Senhor nos deu o tema, crescimento extraordinário. Crescimento extraordinário. É o que Ele tem para fazer na nossa vida. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Você recebe essa palavra? Vai acontecer na sua vida. E hoje Ele nos trouxe aqui para que nós venhamos nos despertar e nos corrigir. Queridos, então o tema é: não despreze aquilo que Deus te deu. Pedi para o Samu fazer a arte. E aí, olhando aquela imagem ali de Adão e Eva, quando eles de cabeça baixa, saindo da onde? Do lugar que Deus havia criado para eles. O melhor lugar que Deus poderia criar foi ali, o Éden, o jardim do Éden. E não é só aquilo, o jardim do Éden com todas as frutas, com tudo que eles precisavam. O que mais doído foi eles terem perdido a presença de Deus. O Senhor todos os dias vinha ter um relacionamento com Adão e Eva, e eles perderam, eles desprezaram aquilo que Deus havia dado para eles. Então hoje a palavra é para nós vigiarmos. Olha só, muitas vezes Deus coloca algo em nossas mãos, Ele nos dá oportunidades diárias e às vezes desprezamos o que poderia ser feito ou aquilo que Ele nos dá. Nós desprezamos muitas das vezes. E na Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que desprezavam aquilo que Deus dava ou que Deus havia dado. E esses exemplos ficaram todos registrados para nos mostrar que não vale a pena desprezar aquilo que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos deu, não vale a pena desprezar. Está tudo registrado na Bíblia, por isso que nós precisamos ler a palavra. Quando você lê a palavra de fato, para a palavra, guardar a palavra no coração, você aprende. Fala, peraí, esse aqui eu preciso fazer como esse. Não, esse aqui não é referência para mim. Então eu não quero fazer dessa forma. Então ficou tudo registrado de Gênesis a Apocalipse, como que eu e você devemos andar, como que eu e você devemos caminhar na palavra de Deus. E aqui está tudo registrado. Vamos ler agora, segundo Samuel 6, nós vamos ler do 16 ao 23. E aqui é um exemplo de não fazermos igual. Vamos ler. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. Por onde ela olhou? Pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o na onde? No seu coração. Então vem cá. Olha só, a arca do Senhor estava entrando em Israel. O povo todo festejando, e nós vemos aqui que Mical estava olhando da janela. Mical estava o quê?
observando. Mical não estava lá se alegrando com a presença de Deus. E ela, o que aconteceu? Ela desprezou em seu coração. Ela desprezou o rei, a alegria do rei, trazendo a arca. A arca representava a glória de Deus, a presença de Deus. Vamos lá para o próximo. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das suas servas e dos servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Olha só, olha o que Mical falou. Vamos para o próximo. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Aqui o último versículo, e aqui é muito forte. Olha só. Mical, filha de Saul, não teve até o dia da sua morte. Mical, filha de Saul, então não teve filhos até o dia da sua morte. Quando a arca entrou em Jerusalém, Davi se alegrou, dançando diante do Senhor. O povo estava todo dançando. O povo estava se alegrando porque a presença de Deus, a glória de Deus, estava entrando no meio deles. Mical, então, ele estava da onde? Observando da janela que nós olhamos. Então, Mical era uma observadora. Ela não era adoradora. E quando ela olhou, bateu o olho, ela não discerniu que a presença, a glória de Deus estava entrando sobre Israel. Ela não discerniu. Ela olhou apenas para o rei. Ela olhou para o seu esposo e aqui nós acabamos de ler que diz aqui que ela falou o quê? Ela desprezou. Ela desprezou aquilo, ela falou assim, e chamou ele ainda de sem vergonha. Então ela criticou, ela desprezou aquilo que era para ser um ato de alegria. Ela era para estar lá no meio, para adorar a presença, a glória de Deus entrando ali no meio. A glória de Deus era a presença de Deus, e onde a presença de Deus está, a glória dele, a bênção vem. E ela olhou apenas para o rei. Ela olhou para ele, desprezou, criticou e o chamou de sem vergonha. Queridos, aqui a palavra fala que ela criticou, ela desonrou, ela criticou de forma que, uma forma totalmente desprezível. E a Bíblia fala, a Bíblia aqui, nós lemos no último versículo, que ela se tornou estéril. Queridos, ela carregou a esterilidade até a sua morte. Eu creio no meu coração que Mical, ela não precisava de nada. Mical, ela era filha do rei Saul e agora ela tinha se casado com o rei Davi. Mical era rica, ela tinha bens, ela tinha de tudo. E eu acredito no meu coração que o quê? Talvez o sonho de Mical era ser mãe. E porque ela criticou e porque ela desprezou, ela carregou até o fim da sua vida esterilidade. Esterilidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, assim, ó, isso aqui é muito sério. Fala assim para ela, isso é muito sério. Vira para ela e fala assim, ó, não
seja uma Mical, e nem escute as Mical que encostar do seu lado, para criticar, para fazer você olhar e criticar. Isso aqui é muito sério, queridos. Nós vemos aqui, ela carregou a esterilidade. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela teve que ver o rei Davi, o seu esposo, casando com outras mulheres, porque naquela época, podia. E as outras mulheres tendo filhos, e filhos, e filhos. E ela não teve filhos, ela carregou a esterilidade. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ouve e Deus vê. Tudo que eu e você falamos, Deus ouve e Deus vê. Talvez alguém falou de você, você não ouviu, você não viu, mas Deus ouve e Deus vê. Talvez você comece a reclamar, murmurar do Senhor, Deus está ouvindo, Deus está vendo. Então vamos vigiar. Olha só, o sonho não nasce. Você impede Deus de abençoar, de te abençoar. Quando você abre a sua boca para criticar, para desprezar algo, vigia, porque o seu sonho pode não nascer, porque foi o que aconteceu com Mical. Mical, ela carregou a esterilidade até o final da sua vida. Por quê? Porque ela criticou, ela desprezou a glória, a presença de Deus. E isso é muito sério. Vamos agora lá para Números 11:6. Números 11:6. Diz assim: agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Aqui, essa frase aqui é do povo. O povo que Deus havia tirado lá do Egito, que eram escravos, que sofriam, que apanhavam, que sofria lá. E aí agora o povo é retirado pelo seu líder, por Moisés. Moisés conduzia esse povo para uma terra prometida que Deus havia falado que iria dar essa terra. Ela já estava garantida para o povo. A terra prometida já estava garantida para eles. E aqui no meio da caminhada, você começa a ler lá, você vê que Deus cuidava desse povo todos os dias. Os sapatos não se envelheciam, as roupas não se envelheciam, esse povo não ficava doente, caminhando ali no deserto, e Deus cuidava deles. Então o maná era um milagre diário. Todos os dias Deus mandava o maná, um milagre diário para eles comerem. E olha, a regra era: não guarde o maná. Não precisa guardar. Quem guardasse o maná ia feder, não ia prestar. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus mandava o maná, que era o quê? O alimento para eles, o pão do céu para eles comerem. O sustento todos os dias vinha do céu para eles. Não precisavam se preocupar com o dia de amanhã. Tudo já estava decretado por Deus. No dia seguinte eles comiam, hoje, no dia de amanhã, o maná caía do céu para eles novamente. Então eles não precisavam se preocupar. Mas sabe o que aconteceu com esse povo? Começaram a desprezar. Começaram a reclamar, começaram a murmurar. Estou enjoado desse maná, não aguento mais esse maná. Começaram a sentir saudade do Egito, das comidas do Egito, da cebola. O povo começou a desprezar aquilo que Deus dava, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Começaram a murmurar. Escuta isso. Não se acostume com o maná. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: não se acostume com o maná. Fala assim para ela: sabe o que é o maná? É a presença de Deus. É a glória de Deus. Queridos, não despreze a glória de Deus, a presença de Deus. Tem muita gente desprezando a presença de Deus. Tem muita gente trocando os cultos por qualquer coisa. Tem muita gente trocando por qualquer coisa. Quem reclama do que tem, perde o que Deus quer fazer. Repete assim comigo: quem reclama do que tem, perde o que Deus quer fazer. Foi o que aconteceu com esse povo.
Eles começaram a reclamar do que tinha, Eles perderam. Olha só, repete assim comigo: quem despreza o hoje, atrasa o amanhã. Mais uma vez, fala assim: quem despreza o hoje, atrasa o amanhã. Queridos, esse povo aqui começou a reclamar, murmurar. Sabe em quantos dias eles iam entrar nessa terra que Deus havia falado? Em 40 dias. Era só 40 dias. Passava rápido. Mas a murmuração, a crítica, a reclamação. Sabe o que aconteceu? Começaram a caminhar 40 anos em volta, em círculos. Eles caminharam 40 anos em círculos e o que aconteceu com eles? Não entraram na terra prometida, eles não tomaram posse da promessa de Deus. Por causa da boca, por causa da reclamação, da crítica, por causa da murmuração. Eles não viveram o melhor de Deus. Apenas Josué, Caleb e sua descendência entraram. Apenas esses. Porque o resto tudo morreu lá, morreu no deserto, não viveram a promessa de Deus. Escuta isso, não atrase a sua bênção não. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: não atrase a sua bênção não. Não abre a boca, fala assim: não abre a boca para reclamar, para criticar. Valorize. Olha só, valorize o que Deus te deu hoje, porque a promessa está garantida amanhã. Se você valorizar o que Deus te dá hoje, está garantida a sua promessa do amanhã. Está garantido, queridos. Escuta uma coisa, Deus, Ele te deu algo em suas mãos para fazer, não despreza não. Não despreza o que Deus coloca nas suas mãos para fazer. A sua fidelidade no pouco vai te levar à honra. Deus vai te honrar, Deus vai te levar à honra, queridos. Então, sabe, seja fiel no pouco que Deus colocou nas suas mãos. Seja fiel. Vamos lá agora para Gênesis 25:32, vamos ler. Gênesis 25:32 diz assim: ele respondeu: estou a ponto de morrer, do que me adianta, o que aproveitará o direito da primogenitura? Aqui essa passagem nós vemos que aqui Esaú estava voltando da caça. Esaú era da caça e Jacó era da tenda. Jacó gostava de cozinhar, ficava ali com a sua mãe, ouvindo a sua mãe, enquanto Esaú era da caça. E Esaú, ali na época, Esaú havia nascido primeiro, então ele tinha o direito da primogenitura. Primogenitura era para o filho mais velho. Eles eram gêmeos, mas ele nasceu primeiro, então a bênção maior era com ele. A bênção estava com Esaú. E o que aconteceu? Esaú chegou com muita fome, tinha trabalhado, caçado o dia todo, e chegou e começou a sentir o cheiro, um cheiro bom. E ali no momento, ele não pensou, ele falou: me dá um pouco desse guisado aí de lentilha que você está fazendo, Jacó. E Jacó escutava o seu pai, Jacó escutava a sua mãe, Jacó valorizava a bênção. Jacó valorizava, ele sabia que o direito da primogenitura era bênção grande para a vida, para a descendência. E Esaú não pensou não. Aí Jacó pegou e falou assim: olha, Esaú, eu te dou um prato assim, então me vende o seu direito de primogenitura, me vende aí. E Esaú respondeu o quê? O que me adianta esse direito de primogenitura? O que me adianta isso? Queridos, Esaú trocou, ele desprezou aquilo que era eterno por algo momentâneo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: não despreze aquilo que é eterno por algo momentâneo. Queridos, Esaú desprezou. Aí fala que Jacó era usurpador, mas Jacó, ele ficou sensível, ele ouvia o pai e a mãe falando. Ele levava a sério as coisas de Deus. Deus trocou o nome dele por Israel, mas Deus sondava o coração de Jacó. Queridos, por isso que ele recebeu a bênção. Esaú perdeu, Esaú desprezou. Tudo que você despreza, você perde. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: tudo que você despreza, você perde. Queridos, Deus colocou algo em suas mãos, não despreza não. Quando não valorizamos o que Deus coloca em nossas mãos, alguém vai valorizar.
Se você não valorizar aquilo que Deus colocou para você diante de você ou nas suas mãos, se você não valorizar, alguém vai valorizar. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. E é em todas as áreas. Deixa eu te falar uma coisa. Você aí que tem um serviço aí, você está empregado, está registrado, está trabalhando, e você está aí já cansado, reclamando, murmurando do seu serviço. Deixa eu te falar, talvez um dia você estava nessa situação, as portas fechadas e essa porta se abriu. Dê o seu melhor lá. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor, sabe por quê? Quando nós somos fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Deus vai sondar e ver o seu coração. Deus não quer que você fique vivendo uma vida, Ele quer te levar a níveis maiores. Deus quer, colocar você em lugares grandes. Mas quando a gente é fiel no pouco, aquilo que a gente tem, Ele nos leva. Davi, ele era fiel ao pai, cuidando das suas ovelhas do pai ali. Deus o levou, ele no trono. Então, Deus colocou algo para você fazer, faça de todo o coração. Eu vou dar o meu melhor, E aí quando Deus abrir, Ele vai abrir uma porta melhor para você, tenha certeza. Mas enquanto você estiver com aquilo nas suas mãos, faça o seu melhor. Não despreza não, porque tem muita gente desempregada querendo estar num lugar, querendo ter um serviço que você tem. Você tem um ministério, um chamado, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, dê o seu melhor. Valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Faça o seu melhor para Deus. Quando você faz aqui no ministério, você trabalha em alguma coisa aqui no ministério, é lógico que você está honrando a minha vida, a vida do apóstolo, a vida dos pastores. Mas o maior que você honra é Deus. Se eu e o apóstolo não vê alguma coisa, Deus está vendo. E Ele vai te honrar. Ele vai te colocar em lugares. Talvez, às vezes, a gente não viu alguma coisa ou outra, ou talvez você não recebeu elogio. Deus está vendo e Ele que honra, Ele que coloca você em lugares grandes. Não é eu, no apóstolo, que promove ninguém. É Deus que te promove. Entenda isso. Deus que promove você. Assim como Davi, ele cuidou das ovelhas do pai dele, muito bem cuidado, ele não deixava urso, ele não deixava leão atacar. O que aconteceu? Deus colocou ele no trono. E é assim que acontece na nossa vida, queridos. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Se você tem uma família, valorize a sua família, valorize cônjuges, valorize um ao outro. Porque se você não valorizar, se você começar a tratar mal, se você desprezar, pode ter certeza que você pode perder. E tem gente que valoriza, viu? Pode ser que aconteça que você perca e vai arrumar alguém que valorize muito bem. Eu já vi muito acontecer isso já. Nós vimos muito nesses 21 anos que nós temos aí caminhada com Jesus. Então, vigia. Se você tem saúde, você está gozando de saúde hoje, valorize. Valorize. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estive na Santa Casa na terça-feira com o meu pai, passou mal. Queridos, lá está lotado de gente enferma. É uma tristeza você ouvir as pessoas gritando, pessoas chorando com dor. Pessoas ali gritando, chorando com dor. Entes queridos, às vezes está ali acompanhando e a pessoa morre, vai embora. E você escuta os gritos de choro das pessoas. Pessoas ali doentes, precisando ali. E faria tudo para estar no meu e no seu lugar. E muitas vezes nós desprezamos. Eu vou entrar um pouquinho na área da saúde aqui. Valorize a sua saúde. Tem gente que às vezes brinca com a saúde. Tem gente que não toma água. Tem gente lá, com o rim comprometido, porque não tomou água, fazendo hemodiálise, sofre depois. Então Deus, Ele deixou tudo para nós, alimentação boa. Começa a se comer melhorzinho. Começa a vigiar aquilo que você come, para depois, lá no futuro, não te dar problema. Hoje, nós já vai para 3 anos, eu acho que nem apóstolo, que eu treino academia, eu faço academia. Não é para ficar magrinha, não. Não é por causa do meu corpo, sabe por quê?
doía de ver a minha mãe quase não conseguindo mais andar. A minha mãe, a gente às vezes pegava ela para andar de manhãzinha, para caminhar, para exercitar um pouquinho a perninha dela. Chegava na metade do quarteirão, ela falava, não aguento, dói muito. Estava entrevando todos os nervos da perna. E eu achava comigo, nossa, eu trabalho tanto em casa, eu lavo a cozinha, eu faço faxina, eu limpo aqui, eu limpo ali, e tá bom, mas não tá bom nada. Tem que fazer uma caminhada. Se você puder entrar numa academia e fazer musculação, é ótimo para os músculos, porque lá na frente, não é agora não, lá na frente, quando você chegar na sua idade de 60, 70, 80 anos, vai estar bem. O meu pai, ele sempre andou de bicicleta. Por que o meu pai caminha bem? Por que ele está bem? Porque ele sempre andou de bicicleta e fez muito bem para ele isso. Está com 87 anos, meu pai fez. Dia 23 de novembro, para a glória de Deus. Por quê? Porque ele sempre se exercitou. A minha mãe, pelo contrário, tadinha, minha mãe trabalhou. Ela lavava, ela passava para casas de fora. A minha mãe não caminhava mais quase. As perninhas dela foi travando. Então, queridos, isso aqui é para nós. Então, Deus deixou isso para nós. Às vezes a gente fica tão cômodo andar só de carro, andar só de moto, né? Não fazer nada. E Deus deixou para nós. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ajudar. Porque concorda comigo que uma pessoa sem saúde, uma pessoa enferma, ela vai fazer a obra de Deus? Ela pode até fazer, mas vai ser com muita dificuldade. Então, queridos, nós precisamos vigiar. Tem gente que às vezes está muito acima do peso. Deixa eu falar para você, tenho aprendido isso, tá? Quando a gente começa a ficar muito acima do peso, a gente começa a dar problema. A gente tem o exemplo do pastor Ricardo aqui. O pastor Ricardo, para a glória de Deus, não aconteceu nada na vida dele. Deus poupou a vida dele, mas o pastor Ricardo estava indo para um caminho da onde? Do quê? De morte. Só que aí, caiu a ficha dele. Ele falou, epa. E hoje ele está lá, nós vamos lá de manhã, tá eu, o pastor Ricardo, a pastora Elisângela, o pai, a Josi, estamos lá. Eu sei que tem mais pessoas que vão outros horários, e glória a Deus por isso. Mas se você não consegue fazer uma academia, não pode pagar uma academia, vai caminhar, todo dia, pega e vai caminhar, para você ficar bem. Não despreza a sua saúde, não despreza a sua saúde. Queridos, e aqui nós vemos que esses aqui todos desprezaram, e nós não podemos desprezar, sabe, aquilo que nós temos que valorizar. Vamos ler agora Mateus 25, 14 ao 30? Mateus 25, na verdade esse aqui eu não quero que leia não, desculpa, perdão, esse não vamos ler para a gente ganhar um tempo. Aqui, esse aqui você pode ler na sua casa depois. Mas aqui fala o quê? A respeito do Senhor que chega com os talentos para os seus servos. E para cada servo ele dá uma quantia de talento. E uns servos ali, eles multiplicam aqueles talentos que foi dado para eles. Só que um servo, que ali o Senhor havia dado um talento, sabe o que ele fez? Ele enterrou o talento dele. Ele desprezou o talento que o Senhor tinha dado para ele. E ele perdeu o que tinha, porque o Senhor tirou e passou para aqueles que tinham mais. Então, queridos, deixa eu falar para você, não enterre o teu talento. Não enterre aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tudo que você for fazer, faça com amor. Faça com amor. Se Deus colocou algo para você fazer, faça com amor, queridos. Faça com amor. Você precisa fazer o melhor, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse aqui, na terça passada eu estive lá, na Santa Casa, e eu vi muita coisa ali. Quero falar aqui com você que trabalha aqui nesse ministério. Vocês que são voluntários, nós temos professoras radicais do Kids, nós temos o Ministério da Dança, nós temos mídia, nós temos o apoio lá fora, nós temos a recepção, acho que esqueci de alguma coisa, temos decoração, nós temos vários setores aqui dentro.
Faça o seu melhor. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não tire a mão do arado, não. Não enterre o seu talento, não. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. Como eu disse, queridos, na terça-feira eu estava ali e eu vi lá como que é um sofrimento. O meu pai ficou uma semana inteira, há 2 semanas atrás lá, eu vi, eu provei daquilo. E cheguei lá na terça-feira, 3 horas da tarde. Estava assim, ó, lotado. Quarto que era para se colocar 2, estavam com 4. O corredor inteiro daquela santa casa, com macas, com camas para o povo deitar. E chegou a um ponto que não tinha mais doentes na cadeira. E aí, queridos, ali no quarto, comecei a conversar com uma senhora que estava ali. E ali, quando ela começou a me falar, eu perguntei o que ela tinha, e ela me falou. Ela estava ali pela 3ª vez para fazer uma cirurgia de retirada de câncer. Ela havia tido 2 cânceres, ela fez uma cirurgia e agora novamente havia voltado e agora tinha voltado no ovário dela. Uma senhora magrinha, a barriga enorme. E ela estava lá sozinha, não tinha acompanhante, não tinha ninguém. Conversei com ela um pouquinho e toda hora assim, eu via que ela tinha um filho, o filho ligava para ela, quando não ela ligava para o filho. Aí conversei também, ajudei uma outra moça que estava ali, né, o marido dava uma saidinha, eu ajudava ela e ficou assim. Queridos, mas pela manhã, eu estava já prestes para trocar, das 3 horas eu fiquei até 8 horas da manhã. Numa cadeira dessa aqui, ó, que você está sentado. Pensa nas minhas costas. As minhas costas doía, as pernas doíam, mas doía tudo. E eu comecei a lembrar, falei assim, nossa, minha cama, como que a minha cama é boa. Comecei a valorizar a minha cama. Valorizar tudo. Olha, eu trabalho, não paro de trabalhar em casa, mas eu comecei a valorizar. Como que é bom trabalhar, como que é bom ter saúde para trabalhar, para fazer as coisas. Como que é bom. É terrível o lugar lá. A gente só escuta choro, a gente escuta lamentação. E ali, queridos, antes de ir embora, a pastora Silvia me ajudou muito nesses dias, e ela estava quase para chegar para trocar, para mim vir, porque eu estava sem tomar banho, estava sem comer, eu estava sem nada, desde as 3 horas do outro dia. E aí, a senhora, eu olhei para a senhora, ela tinha acabado de falar com o filho dela, e eu olhei, fui sensível na hora, eu olhei, e eu vi as lágrimas escorrendo. E eu pensei comigo, essa senhora, talvez o diabo soprou, ela estava prestes a subir para a cirurgia, talvez o diabo soprou. É a última vez que você está falando com ele. Estava falando com o filho. Eu sei que o diabo sopra. Ele sopra na minha mente. Ele sopra nas mentes nossas. É a gente que não pode aceitar. Eu peguei e falei, eu vou usar aquilo que eu tenho. Eu vou usar. Agora é a oportunidade. Eu não vou ficar quieta. Estava quase a pastora já para trocar com ela. Agora eu vou usar aquilo que eu tenho. Eu carrego a arca. Eu carrego a presença. Eu peguei, fui até ela e falei assim, olha... Já eu estou indo, eu vou trocar com a minha cunhada, mas talvez quando eu voltar aqui, mais tarde, a senhora não vai estar aqui. A senhora vai subir para a cirurgia. Mas eu quero dar uma palavra para a senhora. Eu quero falar para a senhora que vai na fé. A senhora venceu 2 cirurgias e vai ser mais uma que a senhora vai vencer. Deus é contigo. Quando eu comecei a falar aquilo, aquela mulher começou a chorar. Ela começou a chorar. E ela concordava comigo, ela balançava a cabeça e eu falava assim para ela, a senhora vai voltar, sua recuperação vai ser uma bênção. Aí eu peguei e falei para ela, posso orar para a senhora? Ela falou assim, pode. E eu orei por ela ali. Eu orei por ela, ela ia chorando, ela chorando. Eu estava indo embora, eu olhei para a outra que estava do outro lado, até chorar a minha. Eu falei assim, Adriana, você também. Eu vou te dar uma palavra, você não vai ficar aqui não, você vai sair, você não tem nada, você está curada. Ela estava ali porque eles estavam suspeitando de infarto, ela estava com muita falta de ar, mas era ansiedade. Aí o médico falou, descartou, problema do coração, não tinha nada. Orei por ela também, eu falei, você quer que eu ore por você? Ela falou, pode orar por mim. Orei por ela. E orei também por uma outra senhorinha que estava ali, com problema na perna. E até descobri hoje de manhã que ela era tia do Bim. Eu falei assim, na hora às vezes o inimigo até soprou. Ai, se elas não quiserem, se elas falar não.
Como que você vai ficar? Mas eu falei assim, não, eu não vou desprezar a oportunidade. Se eu estou aqui, eu vou usar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho, que Deus colocou em mim. E eu orei por todos. Eu só não orei por mais ali dentro, porque eu tinha que ir embora. Porque senão eu ia sair orando pelo povo ali, porque eu não estava aguentando ouvir choro a madrugada inteira. Crianças chorando, adultos chorando, pessoas com dor, gemendo de dor. Então, queridos, quando a gente cai ali dentro, você começa a dar valor, você valoriza. Então, sabe, não despreza aquilo que Deus te deu. Não despreze, não podemos desprezar, queridos. Olha só o que Mical fez, ela desprezou a presença de Deus. Não despreze a presença de Deus. Nós temos culto aqui na terça, nós temos culto no domingo, nós temos a célula. Tem gente desprezando por qualquer coisa. Desprezando, tem gente que não veio aqui no culto porque viu o tempo de chuva se formando. Falou, não vou não, Deus entende. Está perdendo o maná hoje, porque isso aqui, essa palavra aqui, é uma palavra para despertamento espiritual nosso. Sabe por quê? Deus, Ele quer derramar a colheita extraordinária ainda esse ano para nós. E nós não podemos ser o impedimento daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. A partir de hoje, nós precisamos mudar a nossa postura e a nossa boca. Chega de criticar, chega de murmurar. Chega de falar mal. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos aqui, que estão aqui, eu não sei quanto tempo, tem muitos aqui que estão há muito tempo conosco. Nós fizemos 21 anos. Talvez você tenha 20, 19, 18, 15. Tem pessoas com menos. Mas quantos aqui que já foram abençoados aqui nesse ministério aqui? Levanta a sua mão. Quantos aqui? Quantos aqui que vão morar no céu? Você tem certeza que hoje, se você partisse, você ia morar no céu? Amém, glória a Deus. Queridos, então, não critica não. Não murmura não. Eu queria aqui chamar aqui o apóstolo, pastor Ricardo e Elisângela aqui na frente. Samuel também, por favor, Samuel, faz favor. Olha bem para eles, olha para nós, eu estou aqui também. Vou falar para vocês uma coisa. Nós somos falhos. Se você caminhar conosco muito pertinho, você vai ver as minhas falhas, você vai ver as falhas do apóstolo, do pastor Ricardo, da Elisângela, do Samuel. Mas eu quero falar para você uma coisa. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Eu não queria ser pastora não. Lá atrás eu fugia, o apóstolo a mesma coisa. Todo mundo fugia aqui, ó. Todo mundo aqui fugia. Mas Deus, Ele olhou para nós e falou assim, é você. É você. Eu não podia resistir o chamado. Eu não pude resistir. Sabe o que eu fiz? Eu me encaixei no propósito de Deus. O apóstolo se encaixou no propósito de Deus. O pastor Ricardo e Elisângela se encaixaram no propósito de Deus. Samuel está se encaixando no propósito de Deus. Chamei Samuel aqui porque ele vai ser o futuro apóstolo. Não temos dúvida disso, porque Deus, desde o meu ventre, Deus deu o nome, Deus falou que era profeta, Deus ungiu e eu ensinei ele na palavra desde bebê. Não tenho dúvida disso, que ele está crescendo e eu tenho visto. Não é porque é o meu filho não, lá em casa eu vejo tanto que ele paga o preço. Eu abro o quarto, ele está ajoelhado no chão, jogado, chorando, e é assim. Não preciso mais. Antes, eu cobrava para ler a Bíblia quando ele tinha os seus 12, 13 anos. Sabe como que eu fazia com ele? Ele lia a Bíblia, aí ele vinha com um versículo, né? Meio que mal contado. Eu falava assim, volta lá. Você vai ler de novo, porque você não leu direito. Eu quero ter algo mais forte. Foi assim que eu fiz com ele. E às vezes eu pensava assim, nossa, eu estou sendo muito dura com Samuel. Não estava sendo dura, não. O Espírito Santo, Ele estava, colocando no meu coração treinamento nele, lá no secreto, para que quando chegasse agora a hora dele se levantar, ele fosse usado do jeito que ele está sendo. Eu e o pai dele, conversando com ele sempre, ministrando nele. Por isso eu chamei ele aqui, ele vai ser o futuro. E eu tenho certeza, o Richard ali embaixo, ele falou,
você olhou bem para mim, sabe por quê? Eu amo ele. Eu amo a Esther. Quem pai e mãe não ama, né? E eu falo para ele que ele é o meu bebê. É o bebê mais lindo da mamãe. Até hoje eu falo isso para ele. Falo isso. E sabe que o Richard, o pastor Richard olhou para mim e falou? Sabe por que ele falou? Eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Ele falou assim: você não fez filho para você. Você fez filho para Deus. Solta ele. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora que esse menino vai voar. E a minha oração era: Senhor, aonde eu e o pai dele não chegarmos, ele vai chegar. Aonde eu e o pai dele não chegarmos, ele vai chegar. Eu tenho certeza no meu coração que Deus vai levar o Samuel para as nações. Mas está pagando o preço. E eu cobro, o pai dele cobra. E eu vou falar para você, como eu falei, nós somos falhos, nós somos às vezes limitados, mas Deus nos chamou e nos colocou aqui nessa obra. Então eu queria pedir para você, ore por nós precisamos de oração. Olha, eu não aceito que fale de pastor nenhum, de bispo, de apóstolo nenhum. Às vezes chega pessoas, já chegou pessoas aqui, a gente atendeu uma pessoa que não ficou aqui. Ela veio e começou a falar mal do... Cortamos, não aceitamos. Sabe por quê? Eu sei o preço que paga. Para estar aqui é um preço muito grande. É renúncia, é choro, é lágrimas. Às vezes vocês podem interpretar a gente mal, pensando assim: nossa, o pai e a mãe estão sendo duro. Quanta mudança! Quanta coisa diferente que está acontecendo. Talvez você pense assim: o pai e a mãe mudou, eles não são mais o mesmo. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos ouvindo a direção do Espírito Santo. Pastor Ricardo e Elisângela estão ouvindo a direção do Espírito Santo. Nós não fazemos nada sem ouvir o Espírito Santo. Nós estamos esmurrando a nossa carne todos os dias. Como eu disse, nós somos falhos sim, somos falhas sim, mas se tem homem e mulher de Deus aqui, que está aqui esmurrando a sua carne, renunciando muitas coisas para viver o propósito chamado de Deus, somos nós. Somos nós aqui. Então ore pela nossa vida. Ore por nós. Não nos critique. Se você vê alguma coisa em nós, fala assim: vou orar pelo pai e pela mãe, vou orar pelos pastores. Nós precisamos de oração. Sabe, tem pessoas que encostam. Olha, não encosta perto de mim para falar mal da Igreja Universal, do Bispo Macedo, não. Eu admiro ele, nós admiramos ele. Um homem de fé. A nossa igreja, eu e o apóstolo se inspiramos nele. Homem ousado de fé. E a nossa história de 21 anos foi fé. Foi fé e perseverança, assim como o bispo. E todos os pastores aqui da cidade de Araçatuba, nós oramos por eles e nós somos fãs. Amor e cuidado, nós somos fã do pastor lá do bispo Marcelo, da Ana Toschi. Nós somos fã. Nós somos fã do pastor Samuel da Casa do Pai. Ontem nós tivemos o evento lá, tivemos pertinho dele, da pastora Denise. Que homem e mulher de Deus, singelo de coração. Nós aprendemos com ele. Sabe, o sonho quando Deus colocou no nosso coração de construir a catedral aqui, foi de ver lá a inspiração, foi a Casa do Pai, pastor Samuel, foi assim que ele fez. Então eu e o apóstolo abrimos mão de muitas viagens, de muito congresso, de muita coisa para estar aqui e terminar essa catedral. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Digno é o obreiro do seu salário. Mas nós abrimos muita mão para estar aqui, para ver essa catedral do jeito que ela está. E nós sabemos que nós vamos concretizar ela esse ano agora que vem, em nome de Jesus. E não para por aqui. Porque Deus vai nos dar a Campos em nome de Jesus, Cidade Livre Campos. E em nome de Jesus eu acredito que nós vamos para as nações. O Samuel vai. Eu já soltei, falei: Senhor, libero. Não fiz filho para mim, é para o Senhor. Usa ele. Então é isso, queridos. Ore por nós. Não critique. Ore
ore por nós. Ore pelo pastor Ricardo, pela Elisângela, que são homem e mulher de Deus, que está segurando nossos braços. Ore pelo Samuel, ore pelo apóstolo. Seu apóstolo vai fazer aniversário agora terça-feira. Ore pela vida dele. Você que sentiu no teu coração de dar um presente, dá um presente para ele. 21 anos, talvez você está aqui 10 anos. Quantas vezes você chegou chorando e uma palavra, um abraço dele te curou? Então ore por ele. Seja bênção na vida dele. Muito obrigado, pode sentar. Muito obrigado. Então, queridos, Deus falou muito comigo através dessa palavra. Nós precisamos parar de criticar, de murmurar e começar a usar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Use aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, dê o melhor. Sabe, lá no seu trabalho, no seu serviço, de repente você, um amigo, uma amiga, que chegou no seu trabalho e você vê que o rosto está um pouco diferente. Dá um abraço, um simples abraço cura, sabia? Os abraços do apóstolo cura. O Alessandro já falou aqui, recebeu um abraço dele lá na academia. E olha, está aqui hoje, ele e a família dele. Quantos e quantos chegaram aqui e falaram, apóstolo, o seu abraço, o Nilton é um, da Paty, quando chegou lá atrás, o abraço que o pai apóstolo deu no Nilton, deixou eles aqui. Estão aqui servindo, são hoje líderes aqui conosco. Então, às vezes, uma palavra, sabe, começar mais a ser ousado. E aí eu falei para o Samuel que eu fiz isso, eu achei tão poderoso, ele absorve tudo que a gente fala. O Samuel estava treinando lá na academia também, e aí tinha um rapaz fazendo esteira na frente dele, e ele foi sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim para ele, fala com esse rapaz. E aí ele pegou e ficou meio assim, ele falou, não, eu vou obedecer. E obedeceu a voz do Espírito Santo. O moço ficou maravilhado, e o moço começou a desabafar com Samuel, pegou o celular de Samuel, agora quer treinar com Samuel. As pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam de Deus, e você carrega aí dentro de você a presença, a glória, você carrega a arca do Senhor dentro de você, então começa a usar aquilo que Deus te deu, você tem a glória aí. Você ouve a palavra, você lê a Bíblia, não deixa só para você. As pessoas estão precisando, talvez é dentro de um mercado. Não perca a oportunidade de falar Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dê um sorriso. Hoje as pessoas estão carentes de amor. Precisam de Deus, tantas pessoas precisando de Deus. E nós precisamos nos levantar. Nós precisamos usar aquilo que nós temos. E olha só, para encerrar aqui. Queridos, Deus nos chamou para ser Mical. Deus não nos chamou para ser Mical, que desprezou e criticou. Deus nos chamou para sermos como Davi, que honrava a presença de Deus. Não seja como o povo do deserto, seja Caleb, como Caleb e Josué, que não murmurou, que não reclamou e tomou posse da terra prometida. Não seja como Esaú, que desprezou a primogenitura, a bênção de Deus. Seja como Jacó, que valorizou. Não seja como o servo que enterrou o seu talento, que parou, que desistiu, que perdeu o que tinha, mas como aqueles que multiplicaram. Então multiplica aquilo que Deus te deu. Não pare, não desista, fica firme. Está passando por luta? Está passando por luta. A vitória vai vir na sua vida, a vitória sempre vem. Você tem Deus, você carrega a arca, você carrega o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo se apagar na tua vida. Não despreze aquilo que Ele colocou em você. Valorize a presença de Deus. Sem Ele não somos nada. Deus não te chamou para ser Mical. Deus não te chamou para ser o povo que critica e murmura. Deus não te chamou para ser Esaú, que troca o eterno pelo momentâneo. Deus não te chamou para ser
como aquele que enterrou o talento. Deus nos chama para sermos como Davi, que honrava a presença de Deus e que Deus levou ele a lugares inimagináveis, porque é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, levar-nos a lugares inimagináveis. Você recebe essa palavra aí? Deus quer que você viva o extraordinário ainda esse ano, mas para isso Ele te trouxe aqui hoje. Vigia o que você sai da sua boca, vigia os seus olhares, vigia como que você fala, vigia, queridos.